Olha, semana passada foi o CIOSP, o Congresso Internacional de Odontologia de São Paulo, o maior congresso do Brasil. E o CIOSP ele acontece aí no início do ano. É um congresso que ele dita muito o ritmo, assim, ou que nós vamos ver ao longo do ano. É um congresso chave. Eu particularmente não perco nenhuma edição, apesar de nem sempre fazer compras ou ir lá para a feira comercial, mas eu tenho algumas relações com empresas, então nós damos algumas palestras, tudo, então eu tenho um hábito, por hábito, ir no CIOSP, né? Eu costumo fazer uma leitura e uma análise geral, assim, do congresso, para ter as minhas percepções e até poder ler um pouco o mercado, como ele vai se comportar, já que, além de trabalhar clinicamente com pacientes, eu trabalho com ensino, né? Então, meu público é o próprio dentista, então, para mim, é de muita valia eu ir ao congresso e poder dar uma olhada, assim, como as coisas estão indo. Então, existiram edições do CIOSP que nós vimos um predomínio muito grande de harmonização orofacial, um crescimento grande da estética. Outros congressos estavam menores. Então, a gente sempre faz uma leitura, né? E dá para ter uma ideia, mais ou menos, de como o público está se comportando, onde está, de maneira geral, o dinheiro, né? Onde o pessoal está investindo mais. E o que eu percebi nesse CIOSP, minha análise nesse vídeo, né? Eu quero discutir um pouco aqui com vocês e ver se a percepção de vocês, dos que foram, né? Coincide com a minha, se bate com a minha. O que eu percebi nesse congresso é uma polarização cada vez maior, uma polarização crescente da odontologia. Aliás, eu não acho que essa polarização ela seja exclusiva da odontologia, de maneira geral, o mundo todo ele tem se tornado cada vez mais polarizado, né? Então, as pessoas elas estão cada vez assumindo uma coisa ou outra, né? um lado ou outro. E socialmente falando, né? Se nós analisarmos, os ricos estão ficando mais ricos e os pobres mais pobres, a classe média ela vai meio que tendo que escolher se vai para um lado ou para o outro. Isso devido a uma série de coisas, né, que nós podemos discorrer aí depois, mas de maneira geral a gente vê essa polarização cada vez mais evidente. Na odontologia, minha análise assim desse congresso foi uma polarização muito evidente, né? Nós sempre tivemos produtos caros, produtos baratos. Esse foi até um tema que surgiu lá no meu Instagram, porque essa semana pós-CIOSP eu fiz uma cobertura do CIOSP com produtos que eu comprei e que eu identifiquei. Até andando na feira comercial fui colocando algumas coisas pitorescas. Tem vários vídeos que vão sair aí ao longo da semana. Se você não me segue lá no Instagram, siga lá no Instagram, porque eu estou postando uma cobertura do CIOSP de vários produtos pitorescos, outros produtos que são muito interessantes, são legais. E aí um dos produtos que eu vi, que eu achei muito interessante, foi um extrator de dentes da Supremo. Supremo é uma marca de produtos cirúrgicos, né? E lá eles trouxeram um extrator que chama Power Extractor, que é um extrator que ele tem um parafuso, né, que você vai na raiz e você puxa o dente. Esse sistema de puxar o dente não é nenhuma novidade. Esse sistema eu conheci lá no Implante Pério algum tempo atrás, com um sistema chamado Benex, que inclusive nós temos aqui na clínica, funciona super bem, já me salvou em várias situações, onde ele apoia nos dentes vizinhos e tem um cabo que você puxa. Depois a Neodent, eu acho que fez um produto bem similar, que também ficou popular, e é um extrator, assim, para casos muito específicos, para um público muito nichado, onde você vai fazer a remoção de um dente anterior, uma raiz de um dente anterior, preservando o máximo possível o osso fasciculado, aquele osso vestibular que é muito fino, que muitas vezes ele fratura com muita facilidade. Quem faz implantes imediatos sabe que um desequilíbrio, uma fratura dessa tábua óssea vestibular muitas vezes prejudica o prognóstico estético, né, o volume estético, o contorno gengival em casos de pacientes que são muito exigentes. Então, um produto muito nichado, muito caro. Como comprei o Benex, eu sei o preço, já era um valor muito alto na época. Mas, assim, consciente da importância, né, eu fui lá e adquiri esse produto e me salvou várias vezes, então tem um histórico já de utilização de um produto como esse, né, de extração. E eu vi esse Power Extractor que ele é semelhante, mas ele não tem o cabo. E das minhas dores no Benex é que o cabo, ele vai estressando um pouco, depois tem que comprar outro cabinho e tal. Então ele tinha esse problema, né? E nesse Power Extractor nós não temos esse problema. Então você não precisa montar o cabo, né? Quem tem um Benex aí, ou o extrator na Neodent, sabe como é que é. Você tem que parafusar uma chave, aí você tem que conectar esse cabo metálico no extrator. Então ele é meio chatinho de você colocar na posição. E esse Power Extractor, eu vi ali que ele é direto, né? Então
para mim eu vi valor imediato naquilo lá, e como já tinha experiência com outro, eu comprei. Aí eu fiz a postagem desse extrator, e muitas pessoas estavam indignadas com o preço e tudo mais, e até fiz depois uma postagem mostrando assim que produtos caros ou baratos você tem em qualquer setor da economia. Você tem vinho de 50 mil reais, você tem bolsas de 150, você tem carros de 5, 10 milhões, né, que são carros caríssimos. Você tem produtos caros, enfim, de todos os segmentos. Né? E na odontologia não é diferente. Você tem produtos que são endereçados para poucas pessoas e são mais caros. Né? Não estou falando especificamente do Power Extractor, mas eu estou falando também, por exemplo, de equipos de 200 mil, de fresadoras de 400 mil reais, né? De impressoras de 70, 80 mil reais. Então você tem resinas caras, tem resina de 50 reais, tem resina de 550, 600 reais. Né? Então você vê que tem em todas as áreas. E uma das coisas que me chamou a atenção é que eu postei esse Power Extractor, tinha muita gente lá que estava revoltadíssima, né? Com o valor, justamente por custar 10 mil reais o extrator. E depois eu fiz um vídeo explicando tudo mais. Meu ponto é o seguinte, que minha análise do CIOSP esse ano é uma análise assim, que essa disparidade entre produtos ou uma odontologia cara, uma odontologia barata, ela está cada vez mais evidente. É como se fosse uma polarização muito evidente de toda a classe, né? Então aquele dentista que ele atua nesse segmento, ele está comprando cada vez mais ou investindo cada vez mais, gerando um abismo, sabe? Entre os outros dentistas. E aqueles que não adquirem, eles estão justamente do outro lado, nas filas intermináveis em busca de uma amostra grátis, etc. Não estou falando que todo mundo que pega amostra grátis é uma pessoa que está desse lado, porque você pode ter muito dinheiro e estar pegando amostra grátis, não tem problema nenhum, não é isso o ponto. E também não estou falando que todo mundo que compra produto caro, necessariamente um dentista que tem muito dinheiro. Normalmente sim, porque senão você não tem como pagar, né? Mas o que eu estou dizendo assim, é que meio que existe uma polaridade cada vez maior, né? E assim, essa polaridade, como eu disse, no mundo todo ela acontece, de maneira geral. Se você for analisar, isso é meio que um movimento macro. E ao meu ver, essa polaridade ela vai ficando cada vez mais exacerbada por um padrão de você enxergar ou não, ou trabalhar ou não, de acordo com princípios de valores e não de preço. Porque se você analisar a precificação sozinha, você acaba não fazendo sentido para isso. Então é o exemplo dos comentários, né, que eu pude ver ali naquela postagem do extrator. Muita gente falando assim, olha, que absurdo, que coisa... Quer ver? Eu até vou pegar aqui, ver se eu consigo ler alguns comentários, para vocês verem o que as pessoas estavam falando desse extrator, né? E aí, depois que eu expliquei, vieram outras pessoas com mentalidade um pouco diferente, uma visão um pouco diferente, que estavam comentando. Mas assim, ó, vamos ler, deu 400 e... Até agora, a data desse vídeo está com 430 comentários, né? Então tem gente falando assim, quer ver? Vamos ver aqui, ó. O pessoal falando assim, ó, custo absurdo e completamente descolado da realidade. Um simples instrumento, 12 mil, nada justifica, material nenhum, para um custo de 12 mil. Por esse valor, esse equipamento teria que fazer isso automaticamente e ainda suturar. Sinceramente, viu? Pega bobo. 12 mil em um saca-rolha de dente, né? Quem precisar disso para remover uma raiz traumática pode abandonar a implantodontia. A indústria sempre mira dos abelhas. Dos abelhas? Não entendi. Enfim, muita gente comentando aqui, né, a respeito do preço. E aí o que eu levantei de ponto, né, que eu concordo que é um produto caro, é um produto endereçado para poucas pessoas, mas na nossa sociedade inteira você tem produtos caros e baratos. E o exemplo que eu dei na explicação ali é que, por exemplo, você vê tênis de 12 mil reais, tênis de 15 mil reais, tem centenas de modelos de tênis de 20 mil reais, você pega os sneakerheads, até dei exemplo do Marcos Mion, que tem uma página, né, de sneakers do Marcos Mion e tal.
E você vai lá nos comentários, você não vê ninguém falando mal ou criticando pra caramba o tênis, né? Mas você vê gente criticando pra caramba o extrator. O meu ponto não é o preço em si, mas é o valor que está atrelado a um determinado produto. Por exemplo, um tênis, ele gera qual tipo de valor à sociedade ou às pessoas? Eu até penso o seguinte, o tênis ele pode te dar um valor de posicionamento, talvez um valor de uma pessoa ver se você é um bem-sucedido ou não, tal. Pode ser. Mas, no geral, um tênis ele gera muito menos valor do que um extrator, né? Um instrumental cirúrgico feito para situações específicas, para trazer mais previsibilidade. Então, existe ao meu ver, assim, né, uma diferença muito grande de mentalidade, né? O profissional que ele vê valor nas coisas e ele vai adquirindo as coisas por valor, ele tende a se diferenciar, a se destoar em resultado e em entrega para o cliente. E à medida que essa entrega e essa diferenciação ela vai acontecendo, esse tipo de profissional, que é um profissional que trabalha com o máximo possível de previsibilidade, o máximo de agregar valor para o seu paciente, não mede esforços para estar oferecendo algo cada vez melhor, uma experiência cada vez mais personalizada, com mais segurança, que está investindo em bons equipamentos, tipo lupas, fotóforo, fotopolimizador, que está vendo valor nas coisas, né? Esse profissional ele acaba sendo capaz financeiramente de até comprar muito mais produtos, justamente porque o mercado ele carece desse tipo de profissional, né? Que é o profissional que ele está disposto a investir e se qualificar para entregar uma odontologia melhor. Então ele acaba ficando de um lado, né, da polarização. Enquanto que aqueles outros, que é a grande massa, né, muitas vezes fala assim, olha, eu consigo fazer a mesma coisa com forceps. Aí você vai ver, no perfil, você não vê um caso, você não vê um tratamento super bem realizado, com preservação de roupa, você não vê, né? A pessoa, normalmente ela tem lá sua conta privada, às vezes ela mostra um monte de foto do dia a dia, mas não mostra nenhuma foto de dente, enquanto que normalmente as pessoas que dão valor a procedimentos, a técnicas, a ensino, etc., acabam mostrando um trabalho muito melhor, né? E isso, obviamente, se reflete a nossa carência hoje de bons serviços. Então, o que eu quero dizer é o seguinte, hoje eu vejo no CIOSP essa polarização muito grande, né? De pessoas ou estão de um lado ou de outro. As pessoas que estão do lado de estar adquirindo produtos melhores e evoluindo na profissão, normalmente são pessoas que conseguem enxergar o valor das coisas, como que você faz sentido para um produto diferenciado, para um produto mais caro mesmo, mas como que você consegue capitalizar nisso, qual que é o benefício que está por trás daquilo que você está comprando. Eu acho que esse lado é um lado mais próspero, é um lado que você vai conseguir tocar a carreira de uma maneira melhor. Já do outro lado, se você só reclama e acha que tipo, todo mundo está tentando te enganar o tempo todo, você tende a ter uma carreira mais escassa, porque, sinceramente, tem muitos procedimentos que é muito difícil você fazer com instrumental ruim, sabe? Às vezes dá um suador danado, assim, ó, você extrair um dente anterior se você não tem os instrumentais delicados, se você não tem um porta-agulha que ele pega tudo certinho, se você não investe um bom fio de sutura. Cirurgia, ela mostra muito disso, sabe? A resina também, né? Você tá com o instrumental grosseiro, sabe? Você tá com uma resina que é má qualidade, pegajosa, fica muito difícil, você não tem uma lupa de magnificação para fazer seu procedimento. Então, assim, essa odontologia ela vai ficando muito difícil. E eu sei que você talvez esteja pensando assim, mas Kimura, eu estou no começo, não tenho condição de comprar todos os equipamentos, né? Tudo bem, quando nós começamos, nós não temos todas as condições, mas você vai comprando uma coisa de cada vez, você vai escolhendo um produto de cada vez, você vai trabalhando na sua comunicação, na sua geração de valor, na maneira como você expõe as coisas ao paciente. E você vai ver que tem centenas, milhares de casos de profissionais que vieram do nada e foram comprando uma coisa aqui, uma coisa ali, sempre trabalhando um passo de cada vez, gerando valor, e eles estão se diferenciando, né? O setor de serviços é um setor que, apesar de parecer que você tem muitos profissionais, tem muitos dentistas, ele carece de profissionais que estão realmente comprometidos ou profissionais diferenciados, né? Pequenas diferenciações
na maneira como você atende, como você fala com o seu paciente, pequenos detalhes, né, na maneira de, igual, dei um exemplo lá no meu Instagram esses dias, de você preencher um prontuário melhor, ao invés de preencher lá, restauração do dente 14, que é o modo como, vou dizer, 90% aí dos dentistas preenchem prontuário, você vai descrever o procedimento por completo, né? Eu usei o adesivo assim, fiz uma técnica de isolamento absoluto, friccionei o adesivo 20 segundos, fotoativamos assim com tal aparelho, sabe, descrever tudo corretamente. E hoje é perfeitamente possível fazer isso com inteligência artificial. Eu sou sócio de um software odontológico também, o Infodental, e o Infodental tem essa ferramenta nativa. Você vai falando, ele vai digitando para você tudo e a inteligência artificial corrige com linguagem de prontuário também. Então hoje em dia você tem essa possibilidade, né? Mesmo que você não tenha esse software, não estou falando que você precisa ter esse software, mas você tem a possibilidade de usar uma inteligência artificial para falar o procedimento, reescrever ou corrigir a escrita usando inteligência artificial e depois subir no seu prontuário. E esse prontuário, você pode até mandar a evolução para o seu paciente. Então, o meu ponto é o seguinte, todo mundo preenche prontuário, mas quem preenche prontuário com alta qualidade? Quem envia esse prontuário para o paciente? Quem faz um serviço de follow-up, liga para o seu paciente e pergunta, olha, está tudo bem? Você passou aqui pelo atendimento, estou preocupado com você, quero resolver para você. Quem é que dá esse nível de atenção, né? E esse é o setor do valor, né? Não é o preço, é o valor. Eu acho que tem muita gente competindo por preço, quer captar muito paciente, quer ser muito agressivo nas vendas, fazer oferta, fazer campanha, trazer o paciente e quer empurrar um tratamento, quer fechar logo. Mas meu ponto é o seguinte, quantos de vocês estão focados no valor? Valor que eu digo assim é você gerar uma experiência única, confortável, segura ao seu paciente. E esse é o lado que eu considero, dentro da polaridade que nós estamos discutindo, que é o lado que eu considero que é o lado virtuoso da odontologia. Agora, o lado mercantilista, o lado que ele está empurrando coisa e tal, e brigando no preço toda hora, mas esse forceps custa 400, eu encontrei um forceps de 320, baixa esses 400 por 320. Cara, esse mercado que você está focando no preço, mas você não foca no valor, ele é um mercado muito escasso. E até meio engraçado, né? Porque o dentista, quando se trata do seu serviço, né, ele fala assim, meu paciente não me valoriza. Ele fala assim, o meu paciente não valoriza o que eu faço, porque ele não vê o valor no meu procedimento. Ora, mas você faz o mesmo com o vendedor do produto. Você não valoriza o produto dele. Você acha que aquele forceps de R$ 1.500, ele é igual o de 300, 400. E ele não é igual, ele tem diferenciações, ele tem uma série de coisas. Você tem que buscar ver o valor também, não só no que você oferece, né, mas também ver o valor no trabalho das outras pessoas, tá? Volto a dizer, eu não acho que também todo produto caro, ele é plausível de você comprar. Eu não estou advogando aqui a favor de você comprar só coisas caras, porque tem muita coisa cara que não vale o preço, né? Isso também se reflete no mercado de maneira geral. Eu sempre dou o exemplo da água, né? Tem água que custa R$ 80, né? Uma água. Aí você vai tomar a água, tem o mesmo gosto de outra água. Quer dizer, que não é para ter gosto, né? Teoricamente a água não tem gosto. Mas é isso aí. Então tem produtos que você paga caro por pagar caro. E tem produtos que têm o valor. Meu ponto é se a gente está conseguindo enxergar o valor correto das coisas, né? E quem está desse lado mais próspero é uma pessoa que está no jogo do valor e não no jogo do preço, né? O jogo do valor é um jogo mais próspero. Empresas que trabalham no jogo do valor prosperam mais. Profissionais que trabalham no jogo do valor prosperam mais. Profissionais que trabalham no jogo do preço acabam prosperando menos. Então, para mim, o CIOSP, assim, ele mostrou muito, de maneira muito evidente, essa grande polaridade, essa disparidade entre pensamentos, entre pessoas que estão lá querendo fazer um lucro imediato, seja ganhando uma coisinha aqui, tá, não sei o quê, e outras que estão vendo valor nas coisas, né? Até porque, assim, ó, tinha uma empresa lá que estava dando, tipo, enxaguante bucal, né? 1 litro. Cara, se eu chegasse no CIOSP de manhã e eu pegasse 1 litro de enxaguante bucal no primeiro horário, eu teria um problema para mim, não um benefício, porque eu teria que carregar esse litro o dia todo. Terrível, né? Então, como é que a gente anda carregando um monte de sacola o dia todo? Você teria que resolver esse negócio, né? Então, mais um ponto aí para você ver como que você tem que ver
que está atrelado, né? Será que vale a pena você camelar tanto para 1 litro, sabe? De antisséptico? Não sei, sabe? Eu acho que cada um tem o seu juízo de valor, mas entendo perfeitamente o momento de cada um, né? Às vezes você está lá no momento que para você faz sentido, mas eu recomendo que, à medida que a gente vai passando o tempo, nós vamos evoluindo, que você comece a jogar mais o jogo do valor, porque eu espero, né? Meu trabalho é justamente fazer com que você cada vez mais esteja jogando o jogo do valor, porque o jogo do preço ele é um jogo meio sofrido demais, sabe? Melhor você estar sempre do lado do valor, que você vai ver que os pacientes te valorizam mais, você trabalha com coisas boas, os tratamentos são mais previsíveis, tudo se torna um pouco mais bonito quando você fala de valor e não de preço, tá bom? Então é isso, né? Essa foi a minha análise do CIOSP. Comenta aí se você acha que foi mais ou menos assim, ou não, né? Se você discorda, deixa aqui nos comentários. Se você não conhece a nossa plataforma da Elite, recomendo que você conheça, uma plataforma aí com milhares de aulas de desenvolvimento pessoal, marketing, vendas, comunicação, ferramentas que vão te fazer um profissional melhor. Comente aí, clique no seu navegador, digite aí ctelite.com, você vai ter os dados aí e todas as informações desse programa de treinamento. Ficamos por aqui, um grande abraço, valeu!